O Brasil, Baldí, só aproveitando esse gancho, você falou, nós escolhemos, nós quisemos estar aqui. Por quê? Sim, pelo sucesso. A BYD decidiu ampliar pelo mundo, haja vista que a concorrência não estava preparada para essa transição tecnológica do setor automobilístico. Era esperada essa mudança, haja vista que a Europa propriamente definiu 2030 como o momento de acabar com os carros a combustão. Então tinha data e prazo certo para que essa transição ocorresse. A BYD se preparou, assim como várias empresas chinesas. Na China, são mais de 300 marcas de carros que estão no mercado. É uma concorrência muito grande. E a BYD, se você somar entre carros de novas energias, do segundo ao 10º player, eles juntos têm o mesmo volume que a BYD tem como primeiro lugar. Então, ela é líder do mercado chinês entre todas as tecnologias, ela é líder do mercado chinês entre novas energias, que são carros híbridos e elétricos, e ela hoje está equiparada com a Tesla, que era líder global absoluto em termos de carros 100% elétricos. Já estamos para ultrapassá-la, já ultrapassamos e muito quando se trata de novas energias em termos de carros eletrificados, mas o Brasil foi o país que teve mais sucesso. Aqui nós conseguimos atingir um sucesso de uma forma muito surpreendente pelo prazo muito curto. E essa aceitação por parte do brasileiro abriu os olhos da companhia, abriu os olhos do presidente da empresa para dizer, é lá que nós vamos aportar e vamos investir mais de $1 bilhão para construir a nossa nova sede e fabricar os nossos carros localmente. Vai lá, Rufo. Baldí, uma linha do tempo da história, na minha leitura a gente está na terceira onda forte dos eletrificados e terceira onda também, principalmente do chinês, da chegada do chinês. A primeira, na minha leitura, ela foi muito pífia, foi da chegada da Jack Motors e da Lifan, que entregou um cartão de visita muito ruim para o mercado, até por toda a campanha. Assim, é muito ruim quando você tem um produto ruim e faz uma propaganda em massa. Muita gente fica sabendo que aquele produto é ruim. A segunda onda, eu já reputei de muito boa, que foi a chegada da Caoa, do Dr. Carlos Alberto, com a Caoa Chery, que colocou o patamar chinês como um carro de qualidade, mas ainda na minha leitura também um preço acima do que o mercado podia atingir. E essa é a terceira onda. Vocês, a GWM, que conseguiram trazer carros com mais qualidade, dar um cartão de visita bom da indústria chinesa e com eletrificação vocês líderes de mercado. Dito isso, a gente tem novos players do mercado chegando o ano que vem. Alguns já chegaram, o Zeekr, está chegando o Geely, está chegando o GAC, enfim, muitos até na onda do sucesso que vocês como pioneiros fizeram aqui no Brasil. E eu sempre escutei também do mercado que é muito mais tranquilo você chegar na liderança do que manter a liderança. Qual que é a tua estratégia agora para 2025 com a chegada desses novos players chineses aqui no nosso mercado? Bem, Rufo, você fez uma reflexão muito importante e bastante adequada para a gente poder fazer esse prazo, né, de que as empresas chinesas escolheram o Brasil. Primeiro, houve uma invasão, como o Matos disse, de empresas chinesas com baixa qualidade, baixa capacidade e houve, né, um desgaste completo por parte da indústria chinesa no mercado automobilístico brasileiro. Nesse aspecto, o Dr. Caoa, ele foi um grande e importante empreendedor pelo qual ele escolheu uma marca como a Chery, trouxe para o Brasil e ele bancou essa marca aqui como Caoa. A Caoa, indiscutivelmente, era muito mais conhecida que a marca Chery e assim eles associaram uma a outra. Sim. Ele desmistificou a baixa qualidade e aquele histórico passado ao qual os chineses, infelizmente, deixaram aqui no imaginário das pessoas do Brasil. Então, esse aspecto foi muito importante e aqui o Caoa merece as nossas homenagens. Além de ter feito a Hyundai no Brasil como o único país do mundo com uma marca premium, ele conseguiu desmistificar. É um visionário, na minha leitura. Sem dúvida alguma. E, nesse aspecto, o momento da BYD é um momento, assim, desafiador, porque ela pavimenta um caminho de uma transição acelerada, porque essa transição estava em curso, as indústrias estavam entrando no mercado híbrido, houve o lançamento por parte de uma grande montadora, lançou-se um carro híbrido e outras estavam adotando. O que nós promovemos? A verdadeira aceleração da transição tecnológica. Nós incluímos aqui modelos elétricos, quando nós lançamos o BYD Dolphin. Foi uma revolução. Nós fizemos montadoras baixarem o preço em R$100 mil de um carro. Isso é um tapa na cara do consumidor brasileiro. Isso é uma agressão ao Código de Defesa do Consumidor, onde as pessoas foram, pós-pandemia, completamente desrespeitadas. Mas isso já é da mentalidade do próprio empreendedor chinês.
eles estão acostumados a adotar custos competitivos, porque lutam diariamente para a redução, uniformidade de custo, né? Eles estão acostumados a trabalharem com margens menores do que a média global para terem os seus produtos mais competitivos no seu próprio mercado. Assim, quando eles vão para qualquer outro país, eles se tornam excessivamente competitivos, porque eles querem fazer dessa política uma política global. E nesse aspecto, a BYD entra no Brasil para ser uma indústria, né, vanguardista, ao qual ela abriu o caminho para os carros elétricos, abriu o caminho para os carros híbridos plug-in, e certamente outras virão. Agora, esse caminho, ele está hoje bem pavimentado. O Brasil, ele novamente adota uma política pública para buscar fazer com que esse protagonismo dessa nova transição tecnológica, a qual nós estamos vivendo globalmente, o Brasil possa protagonizar. Então, eu acredito muito que aquelas que entraram, assim como a BYD entrou, escolheu uma planta para investir, vai produzir localmente, assim como as empresas que definirem isso rapidamente, elas terão sucesso. Agora, eu sou muito cético ao entender que aquelas que não definem por investir aqui na sua produção local, elas terão sucesso, porque elas vão abrir lojas, elas vão abrir distribuidoras, algumas importadores, outras com grupos concessionários locais fazendo a sua própria distribuição, mas eu quero crer ainda que o Brasil, pela metodologia de Anfávia e desse jogo de xadrez que é bastante complexo, que essas novas marcas terão ainda maiores dificuldades. Vai lá, Mitch, pode perguntar. Baldi, eu pessoalmente acho que não tem volta da mudança para carro elétrico. Não tem, essa revolução já está acontecendo. Mas para acelerar essa mudança, tem uma questão da infraestrutura de carregamento, que aqui no Brasil ainda, para minha opinião, está muito fraca. Okay, o que vocês na BYD, o que a expectativa de você no governo, do lado do regulamento, vocês precisam fazer para melhorar essa questão? Porque esse é o medo principal dos todos os consumidores, tem medo da autonomia, onde eu vou recarregar, e tem briga dentro dos condomínios, síndico, você pode instalar carregador, não pode, então, essa é alguma barreira? Primeiro, assim, essas são dúvidas e pontos que são importantes a gente também desmistificar. Primeiro, o Brasil é um país que tem uma capacidade instalada de geração de eletricidade de aproximadamente 235 gigawatts-hora. Nós, brasileiros, consumimos em torno de 92 gigawatts-hora. Quer dizer, se nós eletrificássemos toda a nossa frota de carros do Brasil, nós teríamos eletricidade mais do que o suficiente para poder alimentar baterias e percorrer as ruas e rodovias do Brasil com carros 100% elétricos. Nós temos eletricidade suficiente, nós temos fontes limpas e renováveis. Imagine só, entre meio-dia e 16 horas, todos os dias úteis, nós consumimos 75% da eletricidade oriunda de eólica e solar. Portanto, nós temos toda a capacidade para ser protagonista nessa eletrificação de frota, porque nós temos matriz limpa e abundante. Esses custos tendem a cair, porque quanto mais a geração instalada, certamente a competição e a competitividade entre as matrizes distintas, ela se dará. E o óleo combustível, os óleos combustíveis cada vez vão subir mais. O óleo diesel, a gasolina e os derivados do petróleo vão subir, porque essa é a naturalidade do mercado global. Então, nesse aspecto, é inevitável que o mercado de elétricos possa crescer. Essa diferença de 5 vezes um carro elétrico na autonomia pela gasolina, ela só tende a aumentar. Então, quer dizer, quanto mais oferta de carros nós tivermos pelas ruas, mais a demanda pela infraestrutura se dará. Nós damos hoje suporte, investimos financeiramente, investimos na ampliação da infraestrutura em parcerias com Raizen, com outras startups por todas as regiões do Brasil, para que a gente aumente essa infraestrutura para dar a sensação para as pessoas que, primeiro, é uma mudança de cultura. Você carrega ou abastece o seu carro na tomada da sua casa. Nós já demos mais de 100 mil carregadores no Brasil para serem instalados, que são os conhecidos wallbox, na residência das pessoas. Os edifícios verticais, nós fizemos um trabalho para também desmistificar e acabar com esse receio. Levamos corpo de bombeiros de São Paulo e de vários estados brasileiros para a China, para Shenzhen, para colocar fogo em carro, para colocar fogo em bateria e ver que carro elétrico não pega mais fogo, que tem outro nível de segurança que é inigualável a um carro a combustão. Então, para que a gente também possa quebrar esses paradigmas, que muitos deles são colocados por concorrentes desesperados por não terem a tecnologia adequada. Vocês têm algum plano para criar alguma rede do carregamento de vocês, como a Tesla faz nos Estados Unidos ou outros países? Não, a BYD ela não opera o sistema de carregamento. Nós temos parcerias na China, por exemplo. Nós temos um superposto com a Shell, com 1000 carregadores rápidos instalados no mesmo local.
Imagine só, Caramba. já começou com 300, já foi com 500, hoje já chegou um único posto com 1.000 carregadores rápidos. Quando o Corpo de Bombeiros de São Paulo esteve lá agora há pouco tempo em Shenzhen, o coronel perguntou para o que operava, o gestor daquele posto, daquele eletroposto: os senhores pedem para os motoristas saírem dos carros? Aí ele: pedimos sim. Ah, é por segurança? Eu falei: não, senhor, é para ele gastar no consumo de bebida, no consumo de alimento, né, no valor agregado que a gente serve. Porque se eles podem ficar tranquilos que aqui é seguro. Nós nunca tivemos um incidente ligado a incêndio, ligado a qualquer tipo, né, de situação que aqui as pessoas questionam bastante. Agora, é fundamental esse crescimento de infraestrutura. A BYD investe diretamente para que quem opera esse mercado tenha facilidade do ponto de vista financeiro, da financiabilidade, para que a gente possa melhorar a infraestrutura pelas ruas e pelas rodovias do nosso país. Vai lá, Berrage. Baldi, eu tenho uma dúvida que é a seguinte, né? Pensando sobre o mercado global, e claro, é algo muito incipiente ainda, mas se o acordo da União Europeia com o Mercosul efetivamente for fechado, né? Se isso daí for uma realidade, para uma empresa que vem da China, isso é ruim, isso é bom? Se a BYD produz aqui no Brasil, isso é bom também? São mais mercados? Qual que é a leitura no médio e longo prazo que é possível fazer em relação a isso? Se, claro, esse acordo efetivamente sair do papel, apesar das resistências da França e da própria Itália, né? Berrage, essa é uma dúvida bastante comum nos últimos dias colocados lá pela pelo nosso quartel-general. Qual seriam os ganhos produzidos aqui para o Brasil em termos da relação com a União Europeia num acordo bilateral? Hoje a BYD ela tem uma fábrica sendo construída na Hungria para que nós estejamos na Europa como um produtor local. Quer dizer, nós somos o menos impactado pelo retorno das tarifas de importação às montadoras chinesas. Foi de 17 a 38 pontos percentuais a aplicação da tarifa de importação a carros chineses. A BYD recebeu 17 pontos percentuais. Por qual razão? Porque ela apresentou toda a documentação que a comunidade europeia, que os mercados comuns europeus exigiram, inclusive foi apoiada por montadoras alemãs, que são uma ou as mais tradicionais naquele continente. Agora, é ainda pouco sabido quais seriam esses ganhos, e agora, para mim, seria muito bom, né, se nós pudéssemos fabricar no Brasil, exportar para a Europa, se esse mercado comum realmente funcionasse, essa bilateralidade entre Brasil e Europa funcionasse, porque nós poderíamos diminuir o investimento na Europa em termos de fabricação local e aumentar a nossa capacidade produtiva no Brasil, que já vai funcionar para a América do Sul e a América Latina, aqui entre os países aos quais a BYD investe e cresce, mas também seria muito frutífero para fazer com essa operação na Europa. Vai lá, Matos. Baldi, eu gosto muito de carro, né? Acompanho o mercado automotivo, então a gente fica fuçando tudo, né? E os melhores pilotos são os taxistas. Você entrou no carro, você pergunta para como é que esse carro é bom, qual que é o defeito, e eles vão apontando. E hoje ainda há um temor, né, dos taxistas, assim, para comprar um carro híbrido, eles falam: a bateria vai durar, não vai durar, eles ficam pensando, tem que trocar a cada 3 anos. Queria que você falasse um pouco também dessa tecnologia, porque está no imaginário das pessoas, elas estão bem receptivas, mas também tem muito receio. Essa bateria vai durar quanto? Quantos quilômetros? Eu posso fazer um comparativo do carro a combustão com a bateria? Queria que você falasse um pouco também dessas dúvidas aí que pairam hoje na sociedade também. Matos, eu não tenho dúvida que o nosso melhor influenciador hoje são os motoristas profissionais que vivem do carro, taxistas e motoristas de aplicativo. O BYD Dolphin tem sido um sucesso entre os motoristas profissionais que precisam do carro como uma ferramenta de trabalho, pelo fato de que eles, no seu dia a dia, na sua jornada diária de trabalho, percebem o quanto eles reduzem a despesa, reduzem o custo no uso do carro 100% elétrico BYD. Primeiro, dissemos aqui a desmistificação que a bateria não pega fogo. Segundo, a bateria tem uma vida útil hoje de até 30 anos. Isso quer dizer o quê? Que os testes todos, agora muitos estudos estão saindo, muitos até reconhecidos internacionalmente, afirmando que entre 20 e 25 anos, ao qual a Blade Battery, que nós fabricamos, nós damos aqui 30 anos de vida útil para as baterias. Elas são reutilizáveis, são recicláveis, os seus componentes, na totalidade, eles retornam ao processo produtivo ou ao completa reutilização ao ambiente, ao nosso ecossistema. Portanto, não vai absolutamente nada em termos de poluente, já que a BYD tem, na nossa frase mestra, o compromisso para reduzir a temperatura do planeta em até 1 grau Celsius. Então, todas as nossas jornadas industriais, elas são comprometidas com o meio ambiente. E os motores de aplicativo hoje, eles têm... vou te dar um exemplo. Se você for na rede virtual, no YouTube, você perceberá um motorista lá dando depoimento que ele trocou o pneu de um BYD Dolphin com mais de 100 mil quilômetros.
que ele trocou a pastilha de freio de um BYD Dolphin com mais de 130 mil quilômetros. Não sou eu, não é qualquer pessoa que esteja lá fazendo publicidade. É ele dando o seu testemunho, a sua verdade absoluta, porque ele vive do carro. E eles reduzem a sua despesa mensalmente entre 3 e a 6 mil reais. Então, você imagine só, geralmente o motorista de aplicativo ele aluga um carro por 500 reais por semana. Ele tem uma despesa de em torno de 2 mil reais com o aluguel de um carro. Só que se ele conseguir reduzir por 3 mil reais a sua despesa com combustível, quando ele opta por um carro 100% elétrico como o BYD Dolphin, ele passa a ter a oportunidade de se livrar de um carro alugado e ter a oportunidade de comprar o seu próprio carro. Além do que ele tem a chance ainda de economizar mais do que ele gasta com o aluguel, ele economiza com o combustível e ele ainda vai colocar mais renda dentro da sua própria casa.